ensinar o caminho da vitória, nos ensinar a sermos vasos, profetas e profetisas no Senhor, nos ensinar a vivermos as promessas e nos ensinar o caminho da felicidade. O problema é que nós queremos seguir o caminho que a gente acha que vai nos levar a esses lugares. Nós achamos. Às vezes a gente acha que o dinheiro vai ser suficiente, né? Às vezes a gente acha, né, que um relacionamento vai ser suficiente. Às vezes a gente acha que uma profissão vai ser suficiente. Às vezes a gente acha que é isso, aquilo, aquilo outro. A gente acha muito, não é? E de achólogo e louco, todo mundo tem? Vocês sabem, né? E nós temos que parar de achar, parar de presumir, porque quando a gente vive presumindo, Deus ele não tem lugar para nos guiar, queridos. Sabe o que nós precisamos fazer? Permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Permitir que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Permitir que o Espírito Santo de Deus nos ensine. Só que às vezes a gente age como um menino velho, é ou não é? Menino velho é termo aqui do Ceará, não é? Menino velho. A gente às vezes se comporta, né, como criança que não aceita as determinações, né, da autoridade. E nós precisamos mudar esse nosso coração. Nós precisamos deixar Deus operar. Porque se nós deixarmos Deus operar, nós vamos contabilizar vitórias. E nós vamos testemunhar para a glória do nome do Senhor. E outras pessoas vão ter fé a partir do momento que eu e você permitirmos que o Espírito Santo de Deus faça a obra do Senhor em nós. Amém? Quem está entendendo essa palavra? Diga assim: eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Amém? Quantos aqui admitem que são precipitados igual eu? Quantos aqui admitem que são ansiosos igual eu? Quantos aqui admitem que às vezes fica fazendo manha, beicinho, birra com Jesus? Quantos aqui admitem que às vezes Deus está falando para a gente fazer uma coisa e a gente faz outra? Quantos aqui admitem, né, que Deus já deu uma ordem para a gente e a gente quer mudar essa ordem, né, e transformar o negócio lá do jeito que a gente quer? Queridos, nós somos iguais. Mas está aí uma coisa que gera alegria no coração do Senhor, é quando a gente se reúne. Um monte de defeito e braga pelo nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor. Pensa como ele gosta desse negócio. Ele vê uma criação, né, toda cheia de falha, mas uma criação desejosa de ver a glória do Senhor. E é isso que faz com que o milagre aconteça. É isso que faz com que o sobrenatural se torne realidade. Amém? E eu quero convidar você a aplaudir só mais uma vez. Amém, queridos? Pega a sua Bíblia em mãos aí, em nome de Jesus. Hoje é culto de oração. Hoje é culto de reflexão, tá? Porque hoje eu quero trazer uma reflexão para o seu coração. E o tema dessa reflexão é meditação. Repita comigo: meditação. Meditação. Você vai entender. Você vai entender. Tá? Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção. Porque tem uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa noite. Hoje é culto porque a gente ora, hoje é culto que a gente abre o coração diante de Deus, hoje é culto que a gente conversa com o Senhor. Nós conversamos com o Senhor todas as reuniões, mas terça-feira é o dia que a gente, né, está mais intensamente na presença de Deus. Não é isso? Mas eu
você uma reflexão. E eu quero contar uma parte da minha adolescência, para que a gente possa chegar aonde o Espírito Santo me conduziu, tá? Nessa reflexão, tá? Para quem não sabe, eu sou carioca do Rio de Janeiro, nasci praticamente no centro do Rio de Janeiro, então eu sou carioca, porque quem não nasce no centro do Rio de Janeiro, nasce, né, nos outros municípios, é chamado de fluminense, tá? Para quem não sabe. Eu sou carioca porque nasci no centro do Rio de Janeiro, tá? No bairro do Andaraí, lá tem um hospital, o Hospital do Andaraí, onde eu nasci. Passei a parte da minha infância, tá? Lá no Rio de Janeiro, com o contexto carioca, com o contexto do Rio de Janeiro, e por volta dos meus 10 anos, lá em 1981, eu já estava com 10 anos, o meu pai, que era de marinha mercante, foi transferido para São Luís do Maranhão, né, aqui pertinho em São Luís. E ele já estava um bom tempo em São Luís do Maranhão, quando eles decidiram, né, que uma família não podia estar separada. Meu pai resolveu levar a minha mãe, assim como eu e a minha irmã, para São Luís. Com 10 anos de idade, nós nos mudamos do Rio de Janeiro para São Luís do Maranhão. E nós fomos morar num bairro chamado Coatraque 3. Tá? Existe o conjunto Coatraque 1, Coatraque 2 e até então, na década de 80, o Coatraque 3. Era um conjunto habitacional daqueles padronizados, né? As casinhas tudo igualzinha, um negócio muito bonitinho. E nós saímos do Rio de Janeiro e fomos direto ali para aquele bairro. E foi ali que começou a minha adolescência, porque a forma de vida lá no Rio de Janeiro era bem diferente. E ali no Coatraque eu experimentei muitas coisas bacanas, porque a partir dos 10 anos é onde a gente começa, né, a descobrir muitas coisas, tá? Eu quero falar para você o que aconteceu pela primeira vez comigo ali no Coatraque 3. Tá? Ali no Coatraque 3, pela primeira vez eu fui para a escola sozinho. Isso marcou a minha vida. E eu me lembro como se fosse hoje disso. Ali no Coatraque 3, pela primeira vez, eu viajei de ônibus, sozinho. Eu entrei, subi no ônibus e viajei sozinho no ônibus, pela primeira vez. Eu tive medo pela primeira vez de viajar sozinho de ônibus. Tá? Pela primeira vez ali no Coatraque 3 eu matei aula. Vocês querem saber por quê? Sim ou não? Sim. Para jogar fliperama. Pela primeira vez, queridos, ali no Coatraque 3, tá? Eu briguei de sair na mão. Mas não era a primeira vez que eu tinha brigado. Foi pela primeira vez eu briguei e botei o sujeito para correr. Porque das outras vezes quem correu fui eu. Pela primeira vez ali no Coatraque 3, queridos, né, fui ao cinema sozinho. Porque eu já tinha ido ao cinema, mas sempre com a minha mãe. Pela primeira vez ali em São Luís do Maranhão, no Coatraque 3, né, eu passei a noite fora de casa. Uma noite fora de casa. Querem saber por quê? Sim ou não? Sim. Para dançar. Eu passei a noite toda dançando. Pela primeira vez lá no Coatraque 3, queridos, tá? Eu roubei. Vocês querem saber o que eu roubei? Sim ou não? Sim. Eu roubei macaxeira. E levei tiro de sal. E corri, que era uma beleza. Mas carreguei a macaxeira. Pela primeira vez no Coatraque 3, vi uma pessoa ser esfaqueada e chegar a óbito. Pela primeira vez eu vi uma pessoa morrer por ter sido esfaqueada. Pela primeira vez ali no Coatraque 3, vi meus pais tomarem a decisão de se separar. Pela primeira vez ali no Coatraque 3, eu chorei amargamente de tristeza. Mas pela primeira vez ali no Coatraque 3, alguém falou da palavra de Jesus para mim. Aleluia. Eu me lembro disso. Eu me lembro desses momentos, assim como vários outros momentos.
que eu quero trazer a memória e trazer o conhecimento da igreja é um fato marcante que o Senhor me trouxe à memória hoje. Tá? Foi ali no Quatrac 3 que um dos meus amigos me convidou para fazer um negócio que eu nunca tinha feito antes. Lá havia uma caixa d'água. Sabe dessa caixa d'água onde tem esses condomínios, aquelas caixas d'água enorme, bem alta? Um amigo me convidou para subir naquela caixa d'água, porque a escada era fácil de alcançar e dava para subir. E era bem alta. Eu tive medo, mas eu tive coragem. E nós subimos aquela caixa d'água. Pela primeira vez alguém me chama para fazer alguma coisa assim que mete medo. E ficamos em cima daquela caixa d'água. E ele, da sua mochila, tirou meia dúzia de banana e um pacote de biscoito creme crack. Nós comemos aquela banana e aquele biscoito creme crack junto, que é uma delícia. E depois que comemos até a barriga está cheia, nós deitamos ali, naquela caixa d'água, em cima daquela caixa d'água, na cama, e ficamos olhando para o céu. Ficamos ali muito tempo. E por incrível que pareça, queridos, nós ficamos ali sem dizer uma palavra olhando para o céu. E eu vou falar por mim, não pelo meu amigo. Na minha cabeça passou uma infinidade de coisas. Coisas que já haviam acontecido, coisas que estavam acontecendo, e a grande interrogação sobre o futuro. Na minha mente ficava: o que será da minha vida? O que será da minha história? Eu me lembro disso como se fosse hoje. Olha o que o Espírito Santo me fez lembrar. E ali nós dois estávamos meditando, sendo apenas adolescentes. O interessante é que de vez em quando um cutucava o outro para perguntar: tu está pensando em quê? E eu tenho certeza absoluta que ele fez comigo o que eu fiz com ele. Inventava um assunto daquilo que a gente estava pensando, porque a gente pensa coisas que a gente não quer dizer para ninguém, não é? Naquela meditação também eu perguntava: e você estava pensando em quê? Eu sabia que ele estava mentindo para mim, porque eu sabia que ele estava vivendo a mesma sensação que eu estava vivendo, de estar olhando aquele céu enorme. Queridos, é uma coisa extraordinária. Em cima da caixa d'água, você olhando aquele céuzão que cruza todos os lados. É como se você estivesse voando. Voando. E aquele céu enorme. E a gente ali refletindo sobre a vida. Meninos, adolescentes. Aquilo virou uma prática de vida. Queridos, nós regularmente íamos lá para cima. Lá ninguém sabia. Minha mãe não poderia saber. Isso não era pena certa. Mas sempre nós estávamos subindo ali. E adivinha o que a gente sempre comia lá em cima? Banana com bolacha. Não sei por que era isso que a gente comia, mas era gostoso. Aí quando já estava anoitecendo, a gente fazia isso depois que a gente saía da escola. Aí quando já estava anoitecendo, escurecendo, aí a gente descia para casa, porque naquele tempo as crianças tinham horário para tomar banho, viu? 6 horinhas era para estar tomando banho. Por que eu estou trazendo isso para vocês, queridos? Porque a partir daquele momento, eu comecei a ficar olhando para o céu. Naquela época não tinha celular, naquela época não tinha videogame, né, desses caseiros, naquela época não tinha tecnologia. Se você queria falar com alguém, você tinha que ir lá na casa do sujeito. E aquilo ali passou a ser algo novo na minha vida. Quando dos meus 18 anos, por volta de 1989, eu resolvi voltar para o Rio de Janeiro, sem os meus pais. Eu já era de maior, já tinha me alistado, já tinha meu certificado de reservista na mão, e eu resolvi voltar para o Rio de Janeiro, porque eu não queria mais ficar ali. O interessante é que quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu fui morar sozinho pela primeira vez, e eu subia no telhado da casa à noite para ficar olhando as estrelas. Com 18, 19, 20 anos de idade. E é interessante que algumas das vezes
meditando na vida ali, olhando as estrelas, eu dormia. E eu acordava de madrugada com frio. E aí era onde eu entrava dentro de casa e ia dormir. Deus me trouxe à memória isso. Que foi um período da minha vida, na adolescência, de meditação. Por isso o tema da mensagem, meditação. Hoje, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não meditam mais no seu contexto geral. Quer ver? As pessoas são influenciadas até nos seus sonhos. As pessoas ficam no Facebook, no WhatsApp, na internet, até a hora de dormir. E quando dorme, sonha com alguma coisa e acha que é revelação. As pessoas estão colocando informações artificiais no seu subconsciente. Mas eu quero convidar você para nós conhecermos o comportamento de Davi, que é pouco pregado. Eu quero conhecer nessa hora com você o comportamento de Davi, onde ele fala sobre a meditação. Meditação não é leitura da Bíblia. Meditação não é oração. Meditação é você parar e ficar pensando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 4 e o verso 4 dos Salmos de número 4. Nós vamos mencionar aqui a parte B. Esse aqui é um dos salmos de Davi, tá? Um dos salmos de Davi. No Salmo de número 4, no verso 4, na parte B do verso, Davi diz assim: consultai no travesseiro o coração. E ele diz que depois faz o quê? Olha o que Davi está recomendando. Ele diz: consultai aonde? Travesseiro. No travesseiro. Consultar quem? O coração. Para que depois a gente faça o quê? Sossegar. Sabe o que Davi está dizendo? Que a gente precisa fazer meditação regularmente e conversar com a gente mesmo. Davi está dizendo que o melhor lugar para que eu e você possamos conversar conosco, eu conversar comigo, você conversar com você, é onde? Deitadinho, com a cabeça no travesseiro, e começar a meditar sobre o que já passou, sobre o presente e sobre o futuro. Meditar no que nós temos feito, meditar no nosso comportamento, meditar nas nossas escolhas, meditar no que nós temos feito da nossa vida, meditar no que nós estamos plantando, porque a partir do plantio vai vir a colheita, meditar naquilo que nós estamos colhendo, se o plantio foi bom ou ruim, se eu tenho que mudar a semente, meditar conosco mesmo sobre a nossa vida. Davi, ele está recomendando, porque foi uma prática de vida dele, de meditação. Entende que hoje a humanidade ela é motivada pelas informações que são captadas de fora, informações que vêm pela TV, informações que vêm pelo rádio, informações que vêm pelo celular, informações que vêm pelo Face, informações que vêm pelo Zap, informações que vêm de conversa fiada dos outros, informações que vêm de coisa ruim. Entende que nós somos influenciados hoje por informações externas? Davi está querendo nos ensinar que nós precisamos meditar sobre nós mesmos, porque a partir dessa meditação vai gerar uma consequência. Você vai entender. Davi escreve também o Salmo 63. Vamos lá no Salmo 63 e no verso 6, vamos ver o que Davi está dizendo. Salmo de número 63 e o verso 6. Mas vamos ver a importância da meditação. A importância de pararmos para analisar
como nós estamos por dentro. Porque a gente gosta muito de analisar quem são as outras pessoas, sim ou não? A gente gosta de analisar quem é o nosso próximo, a gente gosta de analisar quem são os irmãos da igreja, a gente gosta de analisar os vizinhos, a gente gosta de analisar todo mundo, né? Mas o que Davi está dizendo é que nós precisamos ter um momento da nossa vida onde nós vamos fazer um auto-análise. Você está se analisando quem é você? Se você está sendo bênção, ou se você está sendo pedra de tropeço para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para os seus filhos, ou na igreja. Entende que é na reflexão que a gente vai analisar como é que está o nosso comportamento? Eu já vi pessoas atrapalharem o progresso do marido. Sabe por quê? Porque a mulher era mais inteligente do que ele. Aí sabe o que ela fazia? Embargava o crescimento dele, porque em terra de cego, quem tem um olho é... Você está entendendo? Que às vezes tem pessoas que têm do lado outras que têm um potencial incrível, mas na verdade não quer que se desenvolva. Sabe por quê? Para não perder a patente de rei ou rainha. Sabe por que Davi está querendo dizer que nós precisamos fazer uma autoanálise para que nós possamos perceber quem nós representamos, quem nós somos e o que nós podemos ser nas mãos do Senhor? Porque está aí uma coisa que o diabo tem usado hoje, é as pessoas viverem frustrações acreditando que não são capazes. Nós precisamos meditar para entender que nós somos capazes sim do Senhor. E se Ele nos chamou, é porque Ele sabe que nós podemos. Aleluia! Nós precisamos meditar. Nós precisamos meditar. Porque às vezes nós temos pessoas que nos cercam, que estão próximas da gente, que não querem ver o nosso crescimento, não. Porque a melhor coisa é a gente ter as pessoas como nossas escravas. É assim que a humanidade pensa hoje, queridos. O governo não quer que a população seja intelectual. O patrão não quer que os seus funcionários aprendam de administração e crescimento. Sabe por quê, queridos? Porque serão concorrentes. Quem está entendendo a palavra? Davi agora no Salmo 63, verso 6, ele diz assim: no meu leito, aonde? No meu leito. Quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Davi não está falando de leitura da Bíblia. Davi está falando que ele se deita, e na hora que ele deita, ele se lembra do Senhor. E quando ele se lembra do Senhor, ele fica meditando nas obras de Deus na vida dele, e ele passa a vigília da noite toda pensando em Deus. Nós passamos a noite toda atendendo o chamado de Facebook hoje. Passamos a noite toda com o clarão do celular acendendo a noite toda. Passamos a noite toda preocupados com as mensagens do Facebook. Passamos a noite toda preocupados com a tecnologia. Eu não quero acreditar, queridos, sabendo que existe aqui dentro hoje pessoas que nunca pararam para meditar sobre a sua própria vida, sobre o seu comportamento, sobre tudo que fez de errado, sobre a forma que viveu errada, sobre todas as mudanças que ela própria, a própria pessoa precisa realizar na sua própria vida. Davi está falando a respeito de um compromisso que nós precisamos ter conosco. A gente fala de ser obediente a Deus, a gente fala de ser obediente ao marido, à esposa, a gente fala de ser obediente às leis, mas pouco se fala de compromisso pessoal. Eu comigo. Eu tenho visto hoje mães que amam mais os filhos do que a si mesmo. Eu tenho visto hoje maridos que amam mais o dinheiro do que sua própria família e a ele mesmo. Eu tenho visto empresárias que amam mais a sua empresa do que a própria família e a elas mesmas. Eu vejo mais hoje líderes religiosos que amam mais o seu ego do que a eles mesmos. Hoje eu tenho visto pessoas que na sua maioria não tem compromisso algum consigo mesmo. O Senhor usa Davi, irmãos, para nos ensinar muita coisa importante. E Davi diz das suas meditações. Mas está aí um negócio que eu já falei hoje.
começa a meditar na nossa vida, a gente não quer falar para ninguém, não é verdade? Porque quando a gente começa a meditar, tem coisa que só a gente sabe, sim ou não? Tem lugares que só a gente sabe que nós fomos, sim ou não? Tem situações que só a gente sabe que vivemos, sim ou não? Sim. E aí a gente não quer contar para Ninguém. Mas eu quero trazer para você uma meditação de Davi que ele escreveu. Ele escreveu uma meditação pessoal. Ele escreveu um momento de meditação e ele colocou isso no papel e está registrado para a gente hoje. Vamos saber no momento de meditação o que ele pensou? É justamente o Salmo de número 39. Salmo de número 39 é uma meditação, é um momento desse que Davi ficou sozinho ali, só pensando. Ele pensava e escrevia, pensava e escrevia. Vamos ver o que Davi pensava nesse momento? A partir do verso 1, Salmo de número 39, a partir do 1 diz assim: disse comigo mesmo. O que significa isso? Disse comigo mesmo. Então ele estava o quê? Só? Deu para entender? E o texto diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embraseou-se-me no peito o coração, ou seja, tornou o coração dele em brasa, começou a esquentar o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Olha aqui para mim antes da gente continuar. Davi está meditando num momento difícil e achando que aquele momento era o, diga o fim. Era uma meditação. Ele estava pensando nas circunstâncias, nos inimigos, nos ataques, na fúria, nas dificuldades. Chega o coração dele, ficou em brasa, esquentou, porque ele não sabia qual era a solução. Quantos de nós vivemos coisa dessa de vez em quando? Mas ele estava meditando. Não era uma oração, era uma meditação. Você está entendendo? Agora, a partir do verso 5, diz assim: deixe aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Que o tempo de vida dele é do cumprimento de alguns palmos. Ou seja, não é muito extenso, né? Ele está dizendo assim: a minha vida é curta, a minha vida é abreviada, a minha vida é pouquinha aqui na terra. É isso que ele está dizendo. Davi está meditando que vai chegar um momento que ele vai ter que ir. Muitos de nós nos esquecemos que vai chegar um momento que a gente vai ter que partir. E para muitos a partida pode ser mês que vem. Estou falando besteira? Pode ser semana que vem. Estou falando besteira? E a gente acha que vai ficar nessa terra eternamente. Davi está meditando sobre sua partida. E o texto continua dizendo assim, no 5, né? Deixe aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Ele está dizendo: diante de ti, Senhor, a minha vida não representa quase nada. Porque pela eternidade de Deus, nós vivemos aqui tão pouquinho tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como? Você conhece alguém que viveu 1000 anos? Portanto, para Deus não viveu nenhum dia. Davi está dizendo: a minha presença, a minha vida na tua presença não representa nada. Não é isso que diz aí? Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, porque vai viver bem rapidinho e vai desaparecer. Você diz: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem o levará.
Não é assim que acontece? Quantas vezes a pessoa trabalha, junta uma fortuna, aí ó, parte. Ele não fica nem sabendo quem é que vai gastar a fortuna que ele juntou. Não é assim lá com M. Dias Branco? E tantos outros por aí? Davi está considerando a sua vida numa meditação. E aí o verso 7 diz assim: e eu, Senhor, o que espero? É uma pergunta. Aí diz assim: tu és a minha esperança, Senhor. Porque se nós não começarmos a esperar somente no Senhor, a nossa vida realmente não representará nada. Por que nós devemos esperar? Senhor. É pelo marido? Não. É esperar por quê? Pelo Senhor. É pela esposa? Não. É esperar por quê? Pelo Senhor. É pelos filhos? Não. É esperar por quem? Pelo Senhor. O texto continua dizendo assim, ó: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faça o opróbrio dos insensatos. Versículo 8 diz assim, o 9 diz assim: emudeço, ele diz, eu não digo nenhuma palavra, fico mudo, emudeço, não abro os lábios porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. O 11 diz: quando castigas o homem com repreensão por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura. Ouve, Senhor, diz o 12, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Só que ele está conjecturando e falando no pensamento sobre as orações que ele já fez. Quem está entendendo? Ele não está dizendo que isso aqui é uma oração, não. Ele está só pensando em todas as orações que ele fez, que parece que Deus não ouviu. Parece que Deus não respondeu. Parece que Deus não disse nada. Ele está só pensando se vale a pena continuar seguindo Deus ou não. Se vale a pena continuar sendo servo ou não. Se vale a pena continuar na caminhada ou não. Entende que ele está fazendo uma autoanálise, ele está fazendo uma reflexão com ele mesmo. E ele está considerando a autoridade de Deus, o poder, a eternidade do Senhor. Está considerando que ele não é nada, ele vive só um pouquinho. Ele está considerando as verdades no seu coração. Numa reflexão. Você está entendendo isso? E aí continua dizendo aqui no 12: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Ele está dizendo que é forasteiro. Ele está dizendo que ele está só de passagem. Nós estamos nesse mundo só de passagem. Mas como está sendo a nossa passagem nesse mundo? Como bênção ou maldição? Como vida ou como morte? Como jugo leve ou jugo suave para as pessoas? Como abençoador ou como amaldiçoador? Como alguém que anda na presença de Deus ou como alguém que vive debaixo das obras de Satanás? A reflexão que Davi está fazendo aqui é uma reflexão forte, sim ou não, queridos? E agora ele diz assim, que ele é forasteiro. E o versículo continua dizendo: peregrino como todos os meus pais foram. Peregrinos. Vieram aqui só por um tempo, de passagem, coisa rápida. Ele está considerando a sua juventude, ele está considerando a sua idade adulta, e ele está considerando a sua velhice. Davi está meditando ali sobre a passagem da sua vida aqui na terra, o que representou. E eu quero te perguntar, o que tem representado a tua vida aqui na terra hoje? O que você tem representado de relevante para Deus na terra hoje? Como tem sido a tua vivência na terra hoje? Nós precisamos parar para meditar. Nós precisamos aprender a meditar. O versículo 13 diz assim: desvia de mim o olhar. Na meditação de Davi, ele quer que Deus desvie o olhar dele de Davi.
Porque ele considerou, no fim dessa conjectura, que ele não merece as bênçãos de Deus, que ele não merece a atenção do Senhor, que ele não merece a presença do Senhor. Ele reconhece a sua vida, e ele agora no verso 13, ele conclui dizendo assim, ó: desvia de mim o olhar, para que eu tome alento. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, se o Senhor desviar de mim o olhar, eu não terei tanto sofrimento por causa da sua mão poderosa que vai vir sobre mim, me julgando dos meus pecados. Se Deus desviar de mim o olhar, Ele não vai considerar quem eu sou de verdade, os meus pensamentos, o meu coração. Quando Ele diz que quer que o Senhor desvie dele o olhar, Ele está querendo dizer: eu temo o dia do juízo, eu temo o dia da cobrança, eu temo o dia que comparecerei diante dele e serei cobrado por tudo que eu fiz nessa terra. Deve estar conjecturando com ele mesmo a sua existência e a autoridade suprema de Deus. E ele diz: desvia de mim o olhar para que eu tome alento, ou seja, tenha um pouco de paz. A minha mente sossegue um pouco, meu coração relaxa um pouco. E ele diz assim: antes que eu passe e deixe de existir. Eu quero que você tenha calma, porque isso aqui foi só uma reflexão. Porque Deus é tão maravilhoso, que Ele também faz reflexão. Quem sabia que Deus faz reflexões? Quem sabia que Deus fica pensando também? E eu posso provar isso biblicamente. Vamos conhecer a reflexão do Senhor? Jeremias, capítulo 29. Jeremias, no capítulo 29, versos 11 e 12 e o 13. Profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, 12 e o 13. Diz assim, Deus usando o profeta Jeremias para dizer ao seu povo, ele diz: eu é quem sei que pensamento, olha aí, eu é quem sei que pensamento tenho a vosso respeito. Se Deus tem um pensamento, então ele fica meditando, ele fica refletindo. E ele está dizendo: eu sei qual é o pensamento que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor. E ele diz: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Parece uma resposta para Davi, não parece? Davi conjecturando sobre o seu fim. Ele pedindo assim: Senhor, tira os teus olhos de mim, senão eu serei exterminado. E agora parece Deus falando para Davi, não é? Eu sei qual é o pensamento que eu tenho a teu respeito. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para que o teu fim, o fim da tua história, seja como você desejar. Aleluia. E ele diz agora no 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Que Ele não quer o fim da tua história estabelecido pela circunstância do mundo. Ele não quer o fim da tua história pelas consequências erradas que cada um de nós fizemos. Ele não quer o fim da nossa história moldado nos nossos parentes. Ele não quer o fim da nossa história baseado na forma de pensar do mundo. Mas Ele quer nos dar o fim da nossa história, aquele fim que nós desejamos, aquele fim que nós almejamos, um fim na presença dEle, um fim com os filhos abençoados e prósperos, um fim debaixo da graça do Senhor, com o Espírito Santo no nosso coração, um fim deixando coisas boas para os nossos herdeiros, um fim de termos feito a obra do Senhor e a obra ter prosperado, um fim de ter ganho almas para o reino do Senhor e comparecer diante dele com as
desejamos, e é o fim profético da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele diz no 13, e eu preciso que você guarde isso no seu coração. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você não pode amar mais filho do que a Deus, amar mais os filhos do que a Deus, amar mais marido e esposa do que a Deus, amar mais os bens do que a Deus. Se nós queremos partir dessa terra como Jó partiu, quem sabe como Jó partiu? Quem sabe que Jó viveu? Perdeu tudo, inclusive a saúde, ficou sentado em cinzas, e o Senhor restaurou a sorte de Jó, e tudo que ele tinha Deus deu dobrado. E sabe como está lá no finalzinho do livro de Jó? E morreu Jó, velho e farto em dias. Sabe o que significa isso? Velho por ter vivido tudo que ele podia viver aqui na terra, farto em dias porque Deus deu longanimidade para ele. Ele experimentou ver seus filhos, seus netos, seus bisnetos prosperar e deixar um legado para toda a história de fé. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quero que essa palavra fique no teu coração, para que você tome uma decisão de buscar ao Senhor de todo o teu coração. E o Senhor vai bradar dos céus e vai mudar a nossa história. Quantos creem nessa palavra? Amém, queridos? Receba essa palavra no teu coração nessa noite.